Atletas cubanos que estavam disputando o Pan-Americano de Santiago, no Chile, aproveitaram a competição para fugir da delegação cubana e também do comunismo e pediram asilo no país sul-americano. Isso já aconteceu no ano de 2007 aqui no Brasil, mas a história aqui foi que o governo Lula resolveu deportar, ou seja, devolver os atletas para a ditadura cubana. Será que a situação no Chile esse ano será diferente? Para você entender toda essa história, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Vamos falar hoje dos atletas cubanos que estão querendo simplesmente ter liberdade e aproveitar o Pan-Americano para fugir da ditadura cubana. Antes de eu mostrar as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, inclusive de contar a situação que aconteceu aqui no Brasil em 2007, antes de tudo isso, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que já acompanha o Atualiza aí ou de repente você que está chegando agora conhecendo o canal, vou te pedir uma força, uma moral, um botãozão vermelho aqui embaixo, clica lá e se inscreve no canal. Nossa meta esse ano, em 2023, é chegar aos 100 mil inscritos. Ainda está faltando um pedaço, mas com a sua ajuda agora, com a sua inscrição nesse momento, já vai faltar muito menos. Então vai lá, se inscreve, não esquece do seu like também, que esse aí é importante demais. E lembrando que todos os comentários estão abertos para você colocar aí o que você quiser, mesmo que a sua opinião seja divergente da minha. E sexta-feira, às 20 horas, a nossa live, onde eu reajo os comentários. Tamo junto? Então vamos lá para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje, nesse assunto meio diferentão, né? Simplesmente pessoas, atletas cubanos querendo a liberdade. Primeira manchete que eu trouxe para vocês é do portal Terra, que diz assim logo no seu título: atletas cubanos pedem asilo após Jogos Pan-Americanos no Chile. Mas afinal, por que será que atletas estão fugindo do paraíso da ilha cubana comunista da família Castro? Lembrando que, no momento, Fidel Castro já não está mais vivo. O seu irmão Raul Castro, que comandou o país logo após, a morte de Fidel, não é mais o presidente. Agora o presidente é Miguel Díaz-Canel. Mas a ilha cubana continua sendo uma ditadura comunista de partido único, onde não existe nenhum tipo de liberdade. Letrinhas pequenas aí para você entender o que está acontecendo neste momento. A ministra do Interior do Chile, Carolina Turra, imagino que seja assim a pronúncia, afirmou que 5 atletas cubanos, após competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, apresentaram pedidos de asilo no país. Então, simplesmente, eles fugiram. Agora é o seguinte, por que eles fugiram da delegação? Simplesmente, os atletas deveriam ser livres para ir e vir, como os atletas brasileiros quando disputam Pan-Americano ou Olimpíadas. Não há necessidade de se pedir asilo, mas em Cuba tudo é diferente, porque os atletas em Cuba, na verdade, são reféns da ditadura do país. Sequer tem domínio do seu próprio passaporte. Sabia dessa? Se liga aí no segundo parágrafo. As solicitações foram realizadas por 4 jogadores de hóquei sobre a grama e um velocista que disputa corrida com barreiras. Abre aspas aí para o que os atletas que fugiram da ditadura falaram. Abre aspas. Tomamos a decisão certa, agora nos sentimos livres. Só podíamos ver a família 2 vezes por ano, se fosse urgente, tendo sempre que pedir autorização. Olha só a situação que os atletas cubanos vivem naquele país, que é uma ditadura, ou seja, o atleta vira uma espécie de refém. Isso aqui é o que alegaram justamente os atletas que fugiram e pediram asilo lá no Chile. Agora é o seguinte, o Chile é um país governado pela esquerda. Será que o governo da esquerda chilena vai permitir que esses atletas que estão fugindo de uma ditadura, que são na verdade refugiados políticos, será que o Chile vai aceitar que eles fiquem no seu país, ou vão cair na pressão da ditadura cubana e vão jogar claramente esses atletas, à ditadura, e provavelmente nunca mais eles terão autorização para sair de lá? Mas a grande reflexão que eu queria fazer com você é: e se isso tivesse acontecido no Brasil? Principalmente nesse momento, onde nós temos aí um governo de extrema esquerda completamente simpatizante de ditaduras e que inclusive leva calote, de Cuba, da Venezuela, com empréstimos feitos com dinheiro do povo brasileiro e simplesmente perdoa. Estamos falando claramente do governo Lula, do governo petista, que apoia ditaduras pelo mundo inteiro, inclusive grupos terroristas. E você sabe o resto da palavra que o YouTube não me deixa pronunciar aqui. Bom, mas na verdade isso já aconteceu no Brasil. E adivinha no governo de quem?
sim, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, agora descondenado pela justiça brasileira, aliás, pela injustiça brasileira, diga-se de passagem. Mas vamos lá, porque eu quero mostrar para você aqui essa reportagem que eu custei para achar aqui na internet. Primeiro, porque é muito difícil, né, a imprensa, a grande mídia, dar cobertura adequada a esse tipo de situação, né? Cubanos fugindo do paraíso comunista, simplesmente até aparece a manchete, mas quando você clica nos links e vai tentar saber por que de fato está acontecendo, qual é o depoimento das pessoas que estão fugindo, por que eles não querem ficar em Cuba, já que lá é um país maravilhoso, né? É o que alegam aí todos os esquerdistas. Bom, e aí você não encontra. Para poder achar essa reportagem de 2007 aí, olha, eu tive que fuçar na internet. Então, isso aí já vale seu like. Então, deixa seu like, porque isso aí ajuda demais o canal e aqui o meu trabalho. Se liga aí no título, ó. Cubanos, o Brasil está prestes a cometer um crime político. Galera, dia 7 de agosto de 2007, governo Lula. E foi uma situação muito, mas muito semelhante a essa que eu acabei de narrar. O evento esportivo também era o Pan-Americano, só que da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a situação foi bem semelhante. Se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender o que aconteceu no Brasil naquele ano. O Brasil está prestes a fazer um servicinho déspota moribundo. Bom, déspota significa tirano, ditatorial, basicamente isso. Rejeitado até pelo inferno a Fidel Castro, sim, na época ainda vivo. A Polícia Federal, Polícia Federal aqui do Brasil, tá? Anunciou que vai deportar os lutadores de boxe Erisland Lara, de 24 anos, e Guilherme Rigondeaux, não sei se a pronúncia é assim, tá? De 25, que abandonaram a delegação no Pan-Americano do Rio de Janeiro de 2007, fugindo da ditadura. A alegação oficial, falta de documentos. É isso mesmo? Cadê o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, para interceder a favor dos dois rapazes? Então vamos dar uma pausa aqui para entender. Simplesmente no ano de 2007, 2 boxeadores e também teve um treinador de ginástica fugiram da delegação cubana para pedir asilo aqui no Brasil. Só que aí o que aconteceu? O governo brasileiro mandou a Polícia Federal atrás deles e falou o seguinte: olha, na verdade nós temos um grave problema aqui. Eles simplesmente não têm documentos. E claro que eles não têm documentos. Você sabe que quando você viaja para o exterior, você precisa de um documento específico chamado passaporte. Sabe por que os atletas cubanos não tinham e ainda hoje não têm passaporte? Porque quando eles viajam para o exterior para uma competição, a delegação, o chefe de delegação, que é membro do Partido Comunista de Cuba, ele retém, ele apreende o documento, o passaporte, justamente para dificultar qualquer tipo de fuga. E justamente, né, a esquerda sempre que diz ser defensora da liberdade de expressão, de opinião, bom, nessa hora aí não, é contra Cuba. Cuba é um paraíso. E aí o jornalista que na época, né, simplesmente fez aí essa ironia, essa pergunta aí a Eduardo Suplicy, que na época, né, era senador. Hoje, se não estiver enganado, o Suplicy é vereador, eu acho, que em São Paulo. Se eu não estiver enganado, se é que ele está com um cargo público. Seguindo aqui, então. Cadê a oposição? Mandá-los de volta para Cuba corresponde a enviar 2 inocentes ao calabouço de uma ditadura feroz. Meu. Reinaldo Azevedo é o jornalista que escreveu aqui essa reportagem. Nossa, ele tinha palavras ácidas, né? Na época, ele que inclusive cunhou o termo aí, Petralha, mudou completamente, né, de lado, hoje totalmente pró-governo, pró-Lula, pró-PT, mas na época ele era mais independente, né? E assim, a oposição da época era quem? PSDB, né? Um partideco envolvido em corrupção aí até o pescoço, né? Ou até o cabelo. Continuando aqui, é evidente que eles merecem o estatuto de refugiados políticos, e a razão é óbvia: deixar a ilha sem autorização do morto-vivo. Tá falando aqui do Fidel Castro, né? Porque já tava bem doente, tá? É um crime político, simplesmente deixar a ilha é um crime político. Nessas horas, devemos mesmo sentir vergonha do governo que temos. Olha aí, governo petista Lula 2007, e também de quem o elegeu. Olha aí o povo brasileiro repetindo um erro. Por que não? O país que quer enviar 2 atletas à cadeia é o mesmo que concedeu asilo político definitivo a olha essa palavra aqui, não dá pra ler aqui que o YouTube corta o alcance, tá? Das FARC. FARC são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Um grupo, assim como o Hamas, assim como o Hezbollah, assim como a Jihad Islâmica, assim como o Estado Islâmico, todos eles você sabe o resto, não tá escrito aqui para vocês. E o governo Lula é assim, ó, ele concede asilo para esse tipo de gente. Aí pode vir. Aliás, tem até um outro caso aqui, tá? O nome do cidadão aí que recebeu o asilo do Lula, tá? Camilo Colazos, também conhecido como Padre Oliveira Medina. Compreendo? Beleza. Agora se liga aqui. Já aconteceu um outro caso aqui no Brasil também, e esse aí deu um rebuliço danado, e só foi resolvido quando mudou o governo, quando foi pro governo Bolsonaro. Você já ouviu falar do Cesare Battisti, italiano? Pois é, Cesare Battisti recebeu asilo político aqui no Brasil. Ele foi condenado lá na Itália à prisão perpétua e ficou anos aqui no Brasil, no governo de quem?
Sim, no governo petista. Sim, o governo petista adora dar um asilo para esse tipo de gente. Se for bandido, se for vagabundo, aí sim, aí eles ganham asilo. Agora, se são atletas simplesmente fugindo da ditadura, da opressão, da repressão, querendo uma vida melhor, usar o seu talento para melhorar de vida, bom, aí não. Aí vocês não podem vir, porque aí o governo cubano, vocês estão fugindo do paraíso. E não faz sentido nenhum você querer sair do paraíso cubano para viver aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, porque o paraíso mesmo é Cuba. Só a esquerda brasileira que não vai para lá, mas poderia muito bem. Bom, a próxima reportagem que eu trouxe para você, essa aqui para você entender, né, para a gente resumir bem essa história, como é que será que um cubano que fugiu de Cuba e veio morar no Brasil, como é que ele se sente? Afinal, por que de fato ele veio para cá? Então, assim, vamos perguntar, vamos ouvir o que um cubano tem a dizer da vida em Cuba e da vinda dele para cá. A reportagem que eu vou te mostrar é exatamente desse mesmo fato que eu acabei de ler, que em 2007, né, os boxeadores, junto com um treinador de ginástica, fugiram. Os cubanos, os boxeadores, sim, foram deportados e devolvidos a Cuba, mas o treinador de ginástica esse conseguiu ficar no Brasil, deu bastante sorte, né? Se liga aqui, ó, olha só o título, o UOL é a reportagem. Cubano revela detalhes sobre como desertou no Brasil durante competição. Então, assim, vai ser bem interessante você acompanhar aí esse relato que mostra o porquê de um cubano querer desertar. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum nas competições internacionais, os atletas cubanos tentarem desertar e cada dia mais Cuba aumenta a repressão sobre seus atletas, impedindo, dificultando o máximo possível que eles possam sair e ter as suas próprias vidas. Se liga aqui, ó. Desertei no dia 12 de julho de 2007. Saí da Vila Pan-Americana às 6 horas da manhã. Foi muito difícil dormir na noite anterior. Fiquei com o passaporte porque era treinador. Aleguei para o chefe da delegação, que é membro do partido, né, ou responde ao partido, que era para trocar dólar por real. Precisava mostrar o passaporte na casa de câmbio. Quando um membro da delegação cubana chega a outro país, eles lhe tiram o passaporte. Então tá aqui a primeira informação que você precisa ter aí. Simplesmente os atletas são reféns da ditadura. Eles não têm o seu próprio documento. O documento, o passaporte, que é de identificação, é retido pela delegação cubana. Se liga aqui nesse relato, tá? Desertar é uma decisão que não acontece de um dia para outro. Você vive em um país onde não há democracia, onde decidem o que você vai fazer, onde se você pensa diferente de alguém, é um rebelde que não faz parte das ideias do país. Eu acho que não funciona assim. Tá aqui o treinador de ginástica dizendo claramente, vivia num país onde não tem democracia, onde decidem por você. E se você não está alinhado com o país, é melhor, ficar caladinho para você não ter graves problemas, de repente simplesmente desaparecer. Engraçado que no Brasil, né, tivemos governo militar e a esquerda fala da ditadura e fala dos anistiados. Bom, em Cuba eles não falam isso, né? Porque se você for anistiar em Cuba, meu amigo, você vai ter que anistiar a população inteira. Já é a ditadura mais longa de toda a América, todo o continente americano, principalmente a América Latina. Seguindo aqui nas letrinhas pequenas, a gota d'água foi um momento em que se permitiu que desportistas comprassem carros usados. Eles precisavam de autorização do governo para comprar carro usado. Olha que absurdo. Olha o tipo de país que muita gente defende. Eram vendidos a atletas, médicos, cientistas, pessoas que viajavam e podiam justificar ter esse dinheiro. Eles estipularam que você tinha que ter $4.000 em uma conta. Daí, decidiram que atletas em atividade não poderiam ter o carro por causa do risco de acidentes. Olha isso. O cara era atleta antes de ser treinador de ginástica. E aí decidiram que, ó, agora atletas vão poder comprar carro, né? Aí, beleza, vamos lá comprar nosso carro. A gente tem como, né, mostrar que a gente tem dinheiro. Temos uma conta lá com 4 mil, vou comprar o carro usado. Aí o governo muda de ideia, fala assim, não vai mais não, porque você é atleta. E aí, como você está em atividade, você pode ter um acidente de trânsito e aí simplesmente você não vai poder comprar seu carro. É o governo determinando o que você pode e o que você não pode fazer. Essa é a verdadeira Cuba. A Cuba que a mídia não conta, a mídia que os professores de história, grande maioria, tá? Que são de esquerda, escondem história e humanidades como um todo. Agora, se liga aqui nesse último parágrafo, só para você entender aqui a gravidade, o quanto isso mexe com as pessoas. Aqui, ó. Busca por liberdade individual. É só o que o cubano quer, ter liberdade para viver a sua própria vida e tomar as suas próprias decisões. Graças a Deus, também tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Bom, pelo menos isso Cuba permitiu ele, né? Uma vez que ele era atleta e disputava campeonatos
campeonatos internacionais. Agora, o que será que acontece com o cubano quando ele sai da prisão a céu aberto que é Cuba, quando ele vê outros países do mundo? Será que ele olha para dentro da sua casa, do seu país? O que será que ele pensa? Se liga o que disse aqui o treinador de ginástica que desertou. Aí você vê que o mundo ia para uma direção e Cuba para outro. Falo da política, da economia, do pensamento, da liberdade. Antes de vir para o Brasil, expliquei para minha mãe, no futuro não quero viver mais aqui, em Cuba. Vi alguns campeões em modalidades esportivas ou treinadores que ficaram em Cuba com muito conhecimento, com 60, 65 anos e não tinham nada para comer. O Estado os abandonou. Isso eu não queria para mim. Olha a realidade de Cuba. E assim, me revolta cada vez que eu falo sobre Cuba, sobre o Estado cubano, a ditadura cubana, porque é impressionante como o desgoverno brasileiro, as esquerdas brasileiras defendem esse país que tem uma população maravilhosa, alegre, muito semelhante à população brasileira, mas que vivem há décadas uma gigantesca opressão. Eu tenho vários colegas, professores, que vivem arrumando desculpa para poder defender esse tipo de atrocidade, esse tipo de país, tá? E é esse o grande risco das esquerdas no poder no Brasil, principalmente a extrema esquerda, porque sim, o PT, o PSOL, eles são a extrema esquerda brasileira. Eles tentam passar uma ideia de ser a esquerda limpinha, mas na verdade o que eles defendem é exatamente esse tipo de regime que só não é implementado aqui e não foi implementado aqui porque há anos atrás nós tivemos aí uma intervenção militar. Não que eu defenda a ditadura, o Brasil viveu sim uma ditadura militar com várias atrocidades e por isso foi revisto. O Brasil, graças a Deus, é uma democracia. Tivemos os anistiados, coisa que provavelmente jamais vai acontecer em Cuba, tá? A grande questão aqui no Brasil é, se o Brasil, as esquerdas brasileiras que estão lutando desde aquela época, tivessem tomado o poder naquela época, hoje o Brasil seria uma grande Cuba. Ainda bem que isso não aconteceu. Mas assim, eu quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Do governo cubano, do comunismo que impede a liberdade? Essa é a grande questão. Comunismo é anti-liberdade. Se você é comunista, se você defende o comunismo, você defende ditaduras. Não existem países comunistas que não foram ditaduras. E caso você alegue, nunca existiu um país comunista no mundo. De fato, do ponto de vista ali da teoria do que exatamente é o comunismo, realmente nunca existiu. Mas todos os países que se proporam a ser comunista fracassaram absurdamente, basicamente massacrando o seu próprio povo e tirando a liberdade individual de cada um. Bom, essa é a minha opinião e é essa notícia, essa reportagem, essa notícia, esse tema que eu queria trazer para você no dia de hoje, para nossa reflexão, para que o Brasil nunca caia na armadilha que caíram os cubanos, que caíram os soviéticos, que caíram os chineses. Agora é o seguinte, chegou até aqui, então é o seguinte, chegou no final do vídeo, fica mais fácil, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve, dá essa força, dá essa moral e lembrando, os comentários aí a gente vai ter o nosso acordo, o nosso pacto. É o seguinte, se você quer que eu reaja ao seu comentário lá na live de sexta-feira às 20 horas, você vai fazer o seguinte, você vai colocar 3 pontinhos no início do comentário. Você vai lá, 3 pontinhos e aí começa o seu comentário e eu vou saber se 3 pontinhos é nosso código. Eu só falo ele no final do vídeo, só para quem chega até aqui, nessa parte. Por isso que eu não falei lá no início, para privilegiar exatamente você que assiste o vídeo e vai comentar. Então coloca 3 pontinhos que na sexta-feira às 20 horas eu vou ler o seu comentário, vou reagir a ele, vou dar a minha opinião sobre ele. Tamo junto? Então não esquece de clicar bem aqui, ó, na logo do canal, se inscrever no canal, deixar seu comentário e o seu like. Não vai embora sem deixar o like não, porque isso ajuda a gente demais. Tamo junto? Obrigado de coração. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Toby, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau.